Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de álgebra. Aula de hoje, nova matéria, novo conteúdo, já pensando na finalização do ano letivo, né? Entramos agora no novo conteúdo, conteúdo do quarto bimestre, conteúdo fundamental para vocês, terceira série, que pensam na realização do Enem a partir de novembro, né? Acredito eu. Lembrando que vocês, enquanto CEP, CEPianos, têm as demandas de vocês diárias que vocês têm que realizar. Assistir as videoaulas para quem está online, né? E responder lá no comentário do vídeo que você está neste momento assistindo, com seu nome, série e turma. Responder este comentário e também curtir o vídeo para que a gente possa validar a sua frequência inteira assistindo a aula, realizar as atividades, postar as atividades no GPA e também responder a sua frequência no grupo de WhatsApp, que fica aberto no período da sua aula, durante o decorrer do dia previsto da aula de álgebra, para que sirva também para você possa tirar alguma dúvida que ainda exista. Esse é o fluxo para você, aluno, que ainda se encontra no perfil 100% online, certo? Para os que estão presencial, meio período estão na escola, trabalham comigo, tem explicação de conteúdo, explanação, tirar dúvida, resolução de exercícios, de exemplos, e, posteriormente, à tarde, vocês estão em casa para fazer as atividades, reassistir essa videoaula, que também para o presencial serve, importante para reforçar o conteúdo, para lhe dar uma média liga de conhecimento, para que você consiga realizar as avaliações tanto internas como externas, né? Aos alunos que estão também no presencial, quando existem as listas de exercício, não é o caso das aulas anteriores, porém nessa nós temos lista de exercícios para ser postado no GPA, né? Neste momento nós já finalizamos a realização das provas subjetivas, das avaliações subjetivas do CEPI, e já pensando nas próximas avaliações de bloco, simulado, etc., que farão como últimas neste decorrer deste ano que se finaliza, né? Porque esta já é conteúdo do quarto bimestre. E para fechar o quarto bimestre, trazemos hoje para vocês como conteúdo final, como conteúdo de explanação e retomada, um dos principais conteúdos da terceira série, né? O conteúdo é esse, professor: polinômios. Polinômios. Quando a gente vê o termo, a palavra polinômio, pode ser que gere em vocês uma determinada preocupação sobre o que é esse conteúdo, do que trata esse conteúdo, quais são as abordagens que este conteúdo traz para a gente. Será que é tão novo assim? Será que é algo que eu não conheço? O que é isso? Só que polinômio é uma representatividade de algo que vocês já conhecem desde o oitavo, nono ano, porém com características individualizadas e com peculiaridades que eram estudadas naquele período. Agora não. Nós vamos conhecer realmente o que é um polinômio. Ele origina de quê? Qual sua representatividade? Porém, sua composição não é digamos, uma novidade, é algo que vocês nunca viram. Vocês conhecem. Composição de polinômio é algo que vocês já conseguiram enxergar, visualizar em algumas situações de estudos matemáticos dos períodos séries anteriores que vocês abordaram. Então, vamos lá, professor, vamos trabalhar. O que é o polinômio? Conhecido como o termo polinômio, são que todas as expressões algébricas. Ah, professor, expressão algébrica, então é aquela propriedadezinha, aquela forma algébrica que tem letra e tem número e operações matemáticas juntos, justamente, formadas pela adição de monômios. Espera aí, professor, expressão algébrica formada pela adição de monômio? O que é isso? Calma que eu vou te mostrar. Ambos são constituídos por números conhecidos e números desconhecidos. Mas para mim entender o que é polinômio, eu preciso descobrir primeiro o que é essa palavra que surge aqui no meio. Adição, soma de monômio. Professor, o que é monômio? Os monômios são constituídos o quê? Pelo produto, pela multiplicação de uma letra por um número, uma incógnita por um coeficiente. Tá vendo que os nomes usam sempre nomes bonitos, nomes distintos, mas é uma coisa só, número por letra multiplicando. E geralmente nesse processo a gente tem lá a incógnita, a letra, que é algo que a gente não conhece, que é desconhecido, né, que é oculto. Então, se você pega como representação aqui, ó, esse exemplo, olha só,
nós temos aqui monômios, um número multiplicando por uma letra, 4 vezes x, ou 4x. Outro número multiplicando por outras letras, ó, x 7 vezes x vezes y ao quadrado. Professor, isso também é um monômio? Se eu tenho duas letras, ainda continua sendo um monômio? Sim, porque o que é o monômio? Produto entre números conhecidos e incógnitas. Números não conhecidos. Então, um único número multiplicando por incógnita. Olha para você ver. Isso aqui é um monômio. Número multiplicando por letra ou número multiplicando por letras. O número ele é conhecido como coeficiente, a gente já conhece isso, e o restante do monômio que sobra, além do número, a gente chama de parte literal. Importante destacar isso aqui, ó. Destaca isso. Tirando os números que aparecem nas equações, nas expressões, nas funções, modelos N que existem, enésimos aí que existem, estudam dentro da ciência matemática, a parte literal é a parte do resto, digamos assim, da expressão algébrica, quando se extrai dela o coeficiente, o número, né? Então, por exemplo, se eu extrair aqui o 7, o resto, ele é coeficiente numérico, o resto que sobrou, x, y ao quadrado, eu chamo de parte literal. Ou seja, sobram as incógnitas, beleza? Então, conhecendo o monômio, a gente começa a entender agora o que é polinômio. Se monômio é um número por uma letra, ou um número por letras, polinômio, como dito anteriormente, é a adição ou subtração de vários monômios, não é? Então, olha só o exemplo. Aqui o monômio 4 vezes xy, aí o que acontece? O que torna esse cara, então, um polinômio, professor? Essas contas aqui, ó, mais outro monômio, 2 vezes x, mais outro monômio, 7 vezes w. Então, aqui que a gente identifica essas condições, certo? Na letra B, 4x ao quadrado menos x ao quadrado mais 60x menos 7. Então, nós temos coeficientes numéricos, nós temos parte literal, letras, e temos aqui também um ser independente, um coeficiente numérico independente, que vamos entender quem que é esse cara e a nomenclatura dele posteriormente. Porém, isso é monômio. Desculpa, isso é polinômio, a junção de vários monômios no processo de adição ou subtração. Desculpa, sabendo que monômio é o quê? É a propriedade de multiplicação entre número e letras, direto, sem nenhuma outra operação junto. A partir do momento que surgem operações de mais, menos, juntando com outros monômios, a gente classifica como polinômios. E o próprio termo já nos remete a isso, né? Se você pega aqui o termo polinômios, o poli de vários, nômios de monômios, então vários monômios, beleza? Só identificação, olha para você ver nesse monômio, como que a gente identifica? 2 vezes x vezes y, 2xy. O 2 é o nosso coeficiente numérico, a parte literal, a vezes y, e operadores aritméticos, a multiplicação, né? Então, você tem aqui a parte literal, o x vezes y, ou o a vezes o y aí, né? E a parte operadora aritmética, a multiplicação. No outro exemplo, um polinômio, professor, que a gente depois pode até chamar de binômio, né? Coeficientes, a gente tem o 3, o 4 e o 2, ou seja, valores numéricos. A parte literal, a gente tem quem? X, y, e de cá também é só x. Então, a gente tem x, y, x vezes y e o próprio x lá dentro do parênteses também isolado, né? Então, você tem um produto de x e y aqui, que é uma parte literal, e esse x aqui, que também é uma parte literal, beleza? O que são os operadores aritméticos dentro dessa propriedade de polinômio que a gente está analisando? Conta de mais, vulgo adição, vezes, vulgo multiplicação, divisão, ou razão. Então, operadores aritméticos são as propriedades operatórias que aparecem no cálculo. Outro exemplo, os coeficientes 1, 2, 3, 5 e 6 aparecem aqui neste polinômio, certo? Então, você tem aqui, ó, 1, 3, 2, 5 e 6 aparecem no polinômio. Então, são coeficientes numéricos. Parte literal, quais são as letras que aparecem aqui? Eu tenho letra X e letra Y. Então, a parte literal é o nosso X e Y, que estão envolvidas em quê? Em multiplicação, em adição, né?
E o que são os operadores aritméticos? As operações que existem lá dentro, conta de vezes, de adição, de subtração, de multiplicação, e tem também lá uma potenciação, né? Por que ela é uma potenciação? Esse quadrado aqui é uma potência de todo este complemento termo aqui, certo? Professor, como que classifica um polinômio? O polinômio pode ser classificado principalmente em três conceitos bases para um conceito geral. Como assim? Três conceitos básicos. Ele pode ser um monômio, já conhecemos, um número multiplicando por letra, só. É o que aparece aqui. 2 vezes x vezes y. Monômio. Não tem conta de mais outro monômio? Não tem. Beleza, professor. Binômio significa que bi de 2, não é? Então, você vai ter um monômio, número multiplicando por letras, mais outro monômio. Ou seja, você tem dois monômios aqui somando entre si. A gente chama ele de binômio. Pode chamar ele de binômio também. É um polinômio. Por quê? Possui extensões, né? Possui mais operações entre monômios. A gente classifica como polinômio. Porém, se tiver só dois, você também pode classificá-lo como monômio. Trinômio. Tri de 3, né? Se é 3, você vai ter 2xy mais 2x menos y ao cubo. Então, você tem três monômios aí. Por isso que a gente usa o termo trinômio. Porém, pode ser também classificado de forma geral como polinômio. Lembre-se daquele conceito que vocês viram na teoria dos conjuntos numéricos, lá na primeira série, onde nós tratávamos os conjuntos dos números, números naturais, inteiros, racionais, irracionais, etc, etc, etc. E, para facilitar, vem um conjunto numérico que engloba todos esses conjuntos para classificar de uma forma unitária, que é a teoria do conjunto dos números reais, né? Então, é mais ou menos esse conceito. Você tem um monômio, você tem um binômio, você tem um trinômio, que é a adição de duas, três monômios ou mais, e você tem o polinômio, que considera tudo isso ou mais de três monômios adicionantes. Você passa a ter 4, 5, 6, classifica na sua infinidade de adições entre monômios, você vai classificar sempre com o termo polinômio, porque de vários monômios, né? Adição, subtração entre vários monômios. Aí a adição, subtração de vários monômios, ela é enésima, infinita, né? Você tem aqui, ó, um número vezes uma letra, um monômio, mais outro número vezes outra letra, outro monômio, mais reticências, infinitamente números vezes letras, mais números vezes letras, infinitamente aqui, ó, você vai ter aqui vários monômios aparecendo e somando entre si. Significa que a gente classifica isso como sendo um polinômio, beleza? Para fechar a nossa aula de hoje, o monômio, o binômio e o trinômio são composições que formam um polinômio, vários polinômios. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, deixa eu pegar o verbo para a gente fazer algumas observações. Se eu pegar aqui, por exemplo, 2x ao cubo y mais meio de z mais 5x z ao quadrado menos 2x menos 10. Professor, isso é um polinômio? Sim, isso é um polinômio. Por que que isso é um polinômio? Descendo aqui a câmera para ficar mais fácil. Porque nós temos aqui, ó, monômio. Deixa eu pegar outra cor para destacar. Nós temos monômio, outro monômio, outro monômio, outro monômio e termo independente, certo? Por que que ele é um termo independente? Porque menos 10 é como se ele estivesse multiplicando por 1 aqui, você concorda? E menos 10 vezes 1 continua sendo o quê? Menos 10. Por que que lá é multiplicando por 1? Porque nós temos ali um conceito que para vocês não é novo, porém
poucos já tiveram essa curiosidade de observar. Por que que esse cara aqui vale 1, sem aparecer o senhor que sabe que vale 1? Porque nós estamos tratando de expressões polinomiais. Nas expressões polinomiais, sempre haverá um coeficiente acompanhado de uma parte literal, de uma letra, de uma incógnita. Considera-se que quando o coeficiente aparece como termo independente, no caso do menos 10 com termo independente, o cara que tem um cara 1 multiplicando por ele lá, que dá ele mesmo. Por quê? Porque ele, anteriormente, existia uma parte literal nele. Professor, como assim? Existia uma letra nele e agora sumiu? Sim, a diferença é que essa letra aqui, ó, ela era um X, por exemplo, vamos chamar de X, uma parte literal, por exemplo, que estava elevado a 0. Que, professor? Como assim? Sim, ele estava elevado a 0. Por quê? Todo número elevado a 0 é sempre 1, justamente. Então, para uma expressão polinomial, considera-se que um termo independente, o qual aparece o número sozinho, está sempre multiplicando por 1. Por quê? Porque o 1 é nada mais que o resultado da resolução da parte literal dele, que no caso é o quê? Uma incógnita elevada a 0. Então, esse é o conceito. E a junção de vários monômios formam aqui o meu enorme polinômio, certo? Para as próximas aulas, identificação de parte numérica, coeficiente, valores. Então, quem são aqui os coeficientes? Vamos chamar de C. O coeficiente aqui é 2, meio, 5 e 10, né? E tem mais um 2 ali, né? Vamos colocar ele aqui também. Sempre coloca de forma independente, porque cada 2 tem a sua razão, valor ali, porque estão em posições diferentes. Então, são os coeficientes. A PL, que a gente chama de parte literal ali, é quem? É X, Y e o Z, né? São as partes literais que aparecem dentro desse todo polinômio aí. Para as próximas aulas, identificar grau do polinômio. Reparem que não muda dos conceitos de função de primeiro e segundo grau. Quem define o grau dessas funções são os próprios expoentes. Se são os próprios expoentes, eu teria aqui os graus do meu polinômio. Quem seria esse grau? Comecem a pensar e imaginar isso. Quem que definiria o grau desse polinômio? O 3 ou o 2? Né? Outra condição que a gente começa a pensar para a próxima aula. Eles sempre vão vir em ordem decrescente, professor. Primeiro, o grau maior, em seguida, o restante dos monômios com os graus menores aqui. Talvez comecem a pensar nisso, certo? Porque se a gente pensar que está elevado a 1, né? Então, comecem a pensar nisso. E o que que define o grau do meu polinômio, certinho? Então, essa foi a parte introdutória, que é muito, muito, muito importante. Parem, pausem o vídeo, façam anotações. Se tiver dúvida, me procura, tanto presencial na escola como no grupo de WhatsApp. Parte introdutória, literal, de polinômio é muito importante se compreender. Tem que compreender e ficar muito claro na mente de vocês para a gente partir para as propriedades operatórias, entendeu? Que são enésimas as propriedades de cálculos envolvendo polinômios. E é um conteúdo muito importante para vocês, beleza? A distribuição de conceito é essa para hoje. Fica para vocês a aula. Pausem, tirem dúvida e estou à disposição. Façam os exercícios que a gente segue nas próximas aulas caminhando nesse conteúdo do quarto bimestre, tá bom? Valeu, até a próxima. Um abraço para todos.